Bom dia a todos. Meu nome é Joana Damasceno e faço parte da equipe ambiental corporativa do Grupo SADA, localizado aqui em Betim, Minas Gerais. Dando continuidade, pessoal, às ações que está acontecendo na Semana do Meio Ambiente, que hoje trouxemos para vocês um webinário muito interessante com o tema O Ser Humano Atual e o Ambiente. O palestrante que convidamos se chama Paulo José Ferreira, que inclusive prefere ser chamado de PJ.
Vou ler o currículo dele para vocês, porque ele é muito extenso. Ele é graduado em Engenharia Civil, com ênfase em saneamento pela UFMG, pós-graduado em Educação Ambiental pela Newton Paiva. Ele possui técnico em edificação pelo Cefet Minas Gerais e atualmente está como coordenador ambiental na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Betim e como coordenador técnico municipal sobre mudanças climáticas e ecoeficiência de Betim. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo. PJ, seja muito bem-vindo ao Grupo SADA. A palavra é sua. Aqui. Espero que as informações que hoje a gente vai passar aqui sejam úteis para vocês. E eu tive a preocupação de trazer informações que estejam bem próximas das pessoas. E por isso, né, se tiver mais alguém aí próximo de você, ou se você puder levar essas informações para outras pessoas, pode ser muito interessante no dia a dia e certamente para o futuro de todo mundo. Olha só. Há muito tempo atrás, eu fiz algumas coisas que hoje eu não faria, eu faria diferente. Sempre fui uma pessoa boa, mas eu já explodi montanha, já desviei rios, já aterrei nascentes, já derrubei muitas árvores, mas eu fazia tudo isso acreditando que eu estava ajudando o planeta, que eu estava ajudando todo mundo. Na época que eu estava, e olha que eu estudei na UFMG, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, quando eu estava lá, ninguém falava sobre meio ambiente, quanto mais no curso de engenharia civil. Essa ideia de cursos relacionados a meio ambiente não existia, né? O máximo que eu consegui me aproximar disso foi na área de saneamento. Hoje, a gente consegue entender as coisas que a gente poderia fazer diferente, mas tem gente ainda fazendo as coisas no modelo antigo. Por isso é importante essas informações dessas coisas teoricamente novas, né, para as pessoas que querem fazer corretamente, que querem fazer o bem, poderem fazer. Se você tem alguém nesse planeta que você gosta, você tem um amigo, você tem uma namorada, você tem uma esposa, você tem a honra de ainda ter um pai, uma mãe, um avô, uma avó. Se você tem um filho, se você tem alguém nesse mundo que você gosta, está na hora de começar a olhar para o tal do meio ambiente. Porque senão, você pode chegar mais no futuro e ter que escrever uma carta como esse moço aqui escreveu. Preste atenção, se você já assistiu, assista de novo. Carta escrita no ano 2070. Alguém se imaginou indo para o futuro para falar com você e contar o que aconteceu. Ano 2070. Acabo de completar 50 anos, mas a minha aparência é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais porque bebo pouca água. Creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas nessa sociedade. Recordo quando tinha 5 anos. Tudo era muito diferente. Havia muitas árvores nos parques, as casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho de chuveiro por aproximadamente meia hora. Agora usamos toalhas e óleo mineral para limpar a pele. Mas todas as mulheres mostravam as suas formosas cabeleiras. Agora raspamos a cabeça para mantê-la limpa sem água. Antes meu pai lavava o carro com a água que saía de uma mangueira. Hoje os meninos não acreditam que utilizamos a água dessa forma. Recordo que havia muitos anúncios que diziam para cuidar da água, só que ninguém lhes dava atenção. Pensávamos que a água jamais poderia terminar. Agora todos os rios, barragens, lagoas e mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Imensos desertos constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e das vias urinárias são as principais causas de morte. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas dessalinizadoras que tiram o sal da água do mar são a principal fonte de emprego e pagam os empregados com água potável em vez de salário. Os assaltos por um bujão de água são comuns nas ruas desertas. A comida, 80% sintética.
quase não tem comida da natureza mais. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para se beber era 8 copos por dia por pessoa adulta. Hoje só posso beber meio copo. Agora é descartável, pois não existe mais a água para lavá-las e isso aumenta grandemente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar as fossas sépticas como no século passado, porque a rede de esgoto não funciona mais. Aparecendo a população humana, corpos desfalecidos, enrugados pela desidratação, cheios de chagas na pele provocadas pelos raios ultravioleta, pois não existe mais a capa de ozônio que os filtrava lá na atmosfera. O ressecamento da pele, uma jovem de 30 anos parece ter 60. Cientistas investigam, mas não há solução possível. Não se pode fabricar água nessa quantidade. O oxigênio também está degradado por falta de árvores e plâncton. Isso diminuiu o coeficiente intelectual das novas gerações. Alterou-se a morfologia dos espermatozoides de muitos indivíduos. Como consequência, há muitas crianças com insuficiências, mutações e deformações. O governo até nos cobra pelo ar que respiramos, 137 metros cúbicos por dia por habitante adulto. Quem não pode pagar é retirado das zonas ventiladas, que estão dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar. Não são de boa qualidade, mas se pode respirar. O tempo de vida médio das pessoas é de 35 anos. Em alguns países, restam manchas de vegetação e um pouquinho de água do rio, que é fortemente vigiado pelo exército. A água tornou-se um tesouro muito cobiçado, mais do que ouro ou diamantes fora. Aqui não há árvores, porque quase nunca chove. Quando chega a ocorrer uma precipitação, é de chuva ácida. As estações do ano foram severamente transformadas pelas provas atômicas e pela poluição das indústrias do século XX. Advertiam que era preciso cuidar do meio ambiente, mas ninguém fez caso. Alguns seres desconhecidos e esquisitos aparecem de repente em algum lugar do planeta. Algumas espécies de animais e plantas não existem mais. Em tempos, aparece alguma doença inesperada ou diferente das que eram conhecidas. Enquanto os cientistas estudam, testam e aprendem a lidar com as novas situações, muitas pessoas morrem. Animais e plantas também. Estão até tentando recriar alguns já extintos em busca de soluções. O aquecimento do planeta foi chegando aos poucos para o padrão de tempo de seres humanos. Isso foi determinante para o que aconteceu depois. Como foi lenta a mudança do clima, dos ventos e da biodiversidade, os seres humanos demoraram a entender que precisavam mudar sua forma de viver. Quando perceberam que era preciso, já era tarde demais. Quando minha filha me pede que lhe fale de quando era jovem, descreva o que eram os bosques, fala da chuva, das flores, do agradável que era tomar banho e poder pescar nos rios e barragens, beber toda a água que eu quisesse, o quanto nós éramos saudáveis. Ela pergunta: papai, por que a água acabou? Então sinto muito. Posso deixar de me sentir porque pertenço à geração que destruiu o meio ambiente sem prestar atenção a tantos avanços. Agora, nossos filhos pagam isso. Sinceramente, creio que a vida na Terra já não será possível dentro de pouco tempo, porque a destruição do meio ambiente é um ponto irreversível. Como gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreendesse isso, enquanto ainda fosse possível fazer algo para salvar a vida no nosso planeta. Quem escreveu essa carta escreveu há muito tempo atrás e ela cometeu um erro importante. Ela imaginou que a gente teria que chegar no ano de 2070 para ver essas coisas acontecer. Nós estamos em 2021. Quase tudo que a gente
ouviu e viu aí nessas informações, já é realidade hoje. A gente precisa mudar. Dá para mudar sem deixar de ser feliz. Dá para mudar pensando na felicidade de hoje e do futuro. Você quer mudar de verdade? Comece com as coisas mais simples. Comece com as coisas que você consegue fazer. Comece com as coisas perto de você e comece, por exemplo, dentro da sua casa. Você quer mudar mesmo? Você quer um mundo melhor para as pessoas que você gosta e para você também? Você pode, por exemplo, começar a pensar diferente e lidar diferente, por exemplo, com o lixo. A ideia disso, do lixo em lugares onde não deve, é muito atual. Você está vendo aí nessa imagem, isso é uma fotografia daqui de Betim. Eu procuro trazer imagens reais e bem próximas da gente para a gente identificar, para ver que não é montagem assim. Isso aqui acontece em todos os lugares. Lá onde você está, em qualquer cidade, também acontece. Aqui nesse ponto, na parte de baixo da imagem, você vê um acúmulo aqui de terra e lixo. Esse aqui é uma boca de lobo, é por onde a água, teoricamente, a água da chuva deve entrar para passar subterraneamente e não causar as enchentes. Em todo lugar que tenha boca de lobo, em qualquer cidade, você vai ver lixo também. E esse lixo, ele é lançado por pessoas, o lixo não aparece, né? Isso também, se você tem alguma área que não está ocupada perto da sua casa, isso acontece. Esse barranco que você está vendo está cheio de entulho e lixo. Lembrando que entulho e lixo são coisas diferentes. Nós vamos tratar disso numa outra oportunidade. Mas a maioria das pessoas entende que é a mesma coisa. Nesse lugar, naquelas casas ali, o caminhão de lixo passa dia sim, dia não. Tecnicamente, quando o caminhão passa a cada 48 horas na porta das pessoas para recolher o lixo não deve ser problema. O que é problema no lixo? O problema no lixo são dois que atacam diretamente o interesse dos seres humanos, das pessoas. É o cheiro e aquele líquido. Aquele líquido. O cheiro e o líquido só aparecem na decomposição da matéria orgânica que está dentro do lixo. Mas acontece que em até 48 horas, depois que o lixo é produzido, a decomposição é muito lenta. Então, se você tirar o lixo da sua casa a cada 2 dias, quando você levantar o saquinho da lixeira, você não vai perceber o líquido lá no fundo. Porque depois de 48 horas é que ele se acelera. Você pode sentir um pouquinho do cheiro, mas você não vai ter o grande cheiro e nem muito líquido. E se você esqueceu, por algum motivo, de colocar para fora, e daí a 2 dias vai colocar de novo, você, quando levantar o saquinho, vai perceber o líquido lá no fundo. É o chorume, o esgoto do lixo, material da decomposição da matéria orgânica do lixo. O líquido e o cheiro na decomposição da matéria orgânica atraem os vetores de doença e aqueles bichinhos que te incomodam. Então, a mosca do lixo e outros problemas. Isso aqui que vocês estão vendo na imagem não precisaria existir, mas tem gente que nem percebe a importância de uma coleta de lixo regular. E isso, muitas vezes, perto de você, talvez até dentro da sua casa. Tem gente que até escreve, essa pessoa colocou um local para acondicionamento do lixo para o dia do recolhimento. Quando ele colocou esse local, ele não pensou que as pessoas iriam colocar depois que o caminhão do lixo passa. Se você não sabe o dia e o horário do caminhão do lixo passar na sua porta, é uma coisa para você saber. Se você acha que isso é responsabilidade só de uma pessoa da casa, normalmente a dona da casa, ou a sua mãe, ou a sua esposa, ou alguma das suas irmãs, para com isso. O caminhão passa a cada 2 dias. O lixo está 2 dias na sua casa, você coloca para o caminhão pegar. Tudo bem, não tem chorume, não tem o mau cheiro, mas se você colocou o lixo no local onde o caminhão já passou, ele vai voltar só daqui a mais 2 dias.
Aí o lixo que tinha 48 horas passa a ter 96 horas. Olha o problema aí aparecendo. Se você ainda não faz a separação do lixo na sua casa, se você acha que isso não adianta, para com isso. Aquela lixeirinha que está na cozinha, você, a partir de hoje, por uma semana, faça um teste. Convença todo mundo na sua casa. Tudo de lixo que tiver matéria orgânica, você coloca naquela lixeirinha. Normalmente fica na cozinha ou na área de serviço, o lixinho da cozinha. E a outra lixeira que você usa para colocar o resto do lixo, você continua com a mesma lixeira, mas vai colocar só o que não tem matéria orgânica, o que não atrai a mosca do lixo. Se você fizer isso por uma semana, você vai descobrir a quantidade de lixo que dá o chorume e o mau cheiro é muito pequena. O que dá volume no lixo é a matéria que não tem matéria orgânica, que não dá problema. Faça o teste. Você vai ver, a cada semana você vai tirar, se na sua casa tem até 4 pessoas, você vai tirar apenas uma sacolinha de lixo do tamanho da lixeira daquela da cozinha. Agora, o volume dos outros materiais, plástico, vidro, papel e outros metais e tal, você vai ver que vai dar um volume maior lá. E se você é daqueles que pensam, não adianta eu separar, porque não tem coleta seletiva aqui na minha porta, e o caminhão vai misturar tudo, você tem que lembrar, porque não importa onde você mora. Se você mora numa área urbanizada, na sua porta passa catador de papel. Ah, eu nunca vi. Passa catador de papel na sua casa. E com a crise do jeito que está, mais pessoas estão procurando uma forma de fazer renda. E os resíduos são uma parte dela. Se você fica com raiva dos catadores, quando chega na sua porta, rasga o seu saco de lixo e deixa um pouco de sujeira lá, e você pensa assim, ele faz isso só para me fazer raiva. Para com isso. Ele não quer rasgar o saco de lixo e enfiar a mão lá dentro, porque quando ele faz isso, ele espeta a mão, ele corta a mão, ele fica doente, leva a doença para o filho dele em casa. Ele não quer fazer isso, não. Ele faz porque precisa. Separa o lixo, coloca lá fora, só separando. Coloque o que não é reciclável do que é reciclável em lixo, em sacos diferentes. Na hora que ele chegar na porta da sua casa, ao invés dele rasgar o saco e catar aquilo lá dentro, ele vai pegar só o saco que não tem matéria orgânica, que não vai dar problema para você depois quando ficar lá. Alguns materiais ele não leva, porque nem todo material que você separa lá, o ferro velho compra dele. Você vai descobrir aqueles que ele leva. Se você se importar, você, além de ajudar o planeta, ainda vai ajudar essas pessoas que estão passando na porta da sua casa, precisam e te ajudam também no dia a dia. Outra coisa que você pode pensar na sua casa é o seguinte: energia solar gerando energia elétrica. Por exemplo, eu fiz uma conta aqui, coloquei aqui próximo. Um amigo meu fez um orçamento em setembro de 2020, ou seja, em setembro do ano passado, e ele estimando que na casa dele ele consome perto de 310 kWh mês, quer dizer, esses 310 kW aqui em Minas Gerais, e eu imagino que os outros não sejam muito diferentes, seria uma conta de luz de aproximadamente R$300 por mês. Com essa conta de R$300 por mês, que seriam os 300 kWh por mês, em setembro de 2020, ele gastaria R$14.900 para instalar um sistema fotovoltaico. Bom, fazendo uma conta rápida, se você tem dinheiro na poupança, no ano passado o seu dinheiro rendeu 2,11%. E a sua conta de luz sendo R$300, quer dizer que em um ano, se você gasta R$300 por mês, você gastou R$3.600 de conta de luz no ano. Isso significaria 24% do valor que você investiu no primeiro ano. Quer dizer, em 4 anos, você teria o retorno do investimento, porque é assim, você gera energia, a energia entra no sistema da sua concessionária de energia, seja qual for ela no seu estado, e você abate essa quantidade de energia do tanto que você gasta.
Se você gera mais energia, se você contribui mais do que gasta, você pode fazer de duas formas. Ou você acumula para outros meses ou outro tempo em que você gaste mais do que contribui, ou você pode, no caso daqui de Minas Gerais, nos outros eu acredito que seja parecido, ou você pode gastar em outros lugares que você também tem a conta de energia. Quer dizer o seguinte, se você tem uma casa, se você tem um escritório, uma sala, você tem um sítio, você pode gerar energia em qualquer um deles e descontar em todos. Isso é uma coisa para você pensar. É muito fácil instalar energia fotovoltaica na sua casa. Você pode orçar em todos os lugares, tem isso. Você busca na internet também. Na minha prática como engenheiro, eu vejo que é mais fácil você fazer isso com pessoas e serviços locais. Agora, se você não tiver, tente o mais próximo. Você negocia o preço com eles, eles instalam, só lembrando que no caso da concessionária energia, porque energia tem que ser aprovada pela concessionária. Essa pessoa que você contratar vai fazer esse processo todo. E a concessionária tem no máximo 90 dias para dar o retorno, aprovando ou não aprovando, explicando por que não aprovou. Na prática, sempre aprovam, porque o pessoal já manda o projeto nas condições de acordo com a legislação exige. Você tem no máximo 90 dias, então, depois que o projeto foi enviado, para ele ser aprovado para a concessionária. A instalação do sistema leva, em média, 2 ou 3 dias. É muito rápido para você começar a gerar energia na sua casa. Com isso, você vai economizar muito mais dinheiro se você tem dinheiro guardado que não vai usar pelos próximos 4 anos ou não pretende. Esse é um investimento melhor do que qualquer investimento financeiro que você tenha no seu banco hoje em dia. Bom, se você mora em área rural, ou se você tem sítio, ou se você não tem, por qualquer motivo, o abastecimento de água da rede pública unicamente, quer dizer, se você tem algum poço na sua casa, aqui em Minas Gerais a gente chama aqueles poços mais superficiais, aqueles que são revestidos com manilha, a gente chama de cisterna. Mas em outros lugares pode ter outro nome. Esse poço superficial, ou você tem um poço mais profundo, um mini poço, ou um poço artesiano, um poço de grande profundidade subterrâneo, ou se você tem uma captação de água num lago ou num rio, você está gastando energia elétrica para bombear essa água, você está gastando dinheiro na conta, está jogando dinheiro fora. Agora, você tem modelos de equipamentos que pegam a energia do sol e bombeiam a água para você. Isso aqui tem uma facilidade. Se você tem um sítio ou você mora em alguma área que você tem medo das pessoas roubarem esses equipamentos, saiba o seguinte, uma bomba com essas placas para gerar energia, elas pesam em torno de 20 quilos. Quer dizer, a cada dia, se você está com medo de deixar isso lá onde você capta a água, você pega tudo isso e leva para dentro da sua casa. Se você pode deixar no lugar, melhor ainda. 20 quilos você instala lá facilmente, como começa a bombear água, é só bater o sol, sem gastar energia. Isso pode fazer diferença, porque a gente precisa começar a economizar energia elétrica mais do que já economiza ou que já economizava. Tem uma outra forma de aproveitar a energia do sol também, que é o aquecimento solar da água para o banho ou para outros usos, ou na sua casa, ou no seu negócio. Você pode instalar um sistema de placas que vai aquecer a água. Só lembrando que o sistema para aquecimento de água é diferente do sistema para geração de energia elétrica. Se você olha para cima do telhado e vê as placas lá em cima do telhado para aproveitar a energia do sol, dá até para diferenciar se lá está gerando energia elétrica ou se está aquecendo água. Quando a placa é toda escura, ela fica preta, esse preto fosco, sem aquelas linhas prateadas, é porque essa placa está gerando energia de calor. Ela vai aquecer a água. Se é para energia elétrica, ela tem aquelas linhas prateadas, que é por ali que corre energia elétrica. Você pode instalar um aquecimento solar de água na sua casa. Só lembrando o seguinte, normalmente as famílias, elas gastam na conta de energia perto de 30% só com banho. Se você
tem adolescentes em casa, então, ou se você gosta de tomar aqueles banhos demorados, isso pode passar para até 60% do seu consumo de energia. E instalar um sistema de energia, de aquecimento de água na sua casa é muito simples também. Ou você pode comprar um sistema pronto, ou você pode construir o seu sistema. Se você buscar na internet, você vai procurar lá aquecedor solar de baixo custo. Quando você colocar isso na internet, vai aparecer lá no Google um sistema desenvolvido por engenheiros da USP. Eles fizeram uma coisa muito bacana. Em 1992, para a Eco 92, aquela reunião para tratar de assuntos ambientais do mundo que aconteceu no Rio de Janeiro, vários desses engenheiros pensaram, vamos fazer alguma coisa bacana para as pessoas que têm pouco dinheiro poderem fazer na sua casa. Aí eles desenvolveram esse aquecedor. Ele é feito com forro de PVC e com um cano de água fria comum, aquele que está na sua casa. Qualquer um pode montar um aquecedor na sua casa, neste modelo aí. Já o industrial é um pouco mais complicado, mas esse aí dá. Estou até conversando com o pessoal aqui, talvez no ano que vem, na Semana do Meio Ambiente, ou em alguma outra oportunidade, eu possa fazer online, ou possa fazer um vídeo mostrando para vocês como construir o aquecedor solar para sua casa. Uma informação interessante com relação ao preço disso, há 2 anos atrás, eu fiz aqui numa das empresas que existem aqui em Betim, uma das indústrias, a gente pensou em fazer na Semana do Meio Ambiente, ao invés de fazer uma apresentação apenas verbal, a gente pensou em fazer um curso. Chamamos os servidores, fizemos um curso para construção do aquecedor solar de baixo custo. Para isso, eu pedi à empresa que comprasse os materiais e eu fui lá com um funcionário e a gente montou um aquecedor de verdade, real. E no dia do curso, nós mostramos como fazia tudo isso e no final do curso, sorteamos para os participantes do curso e aí uma pessoa ganhou e ele levou para casa para montar o seu sistema de aquecimento. Há 2 anos atrás, eu pedi a eles para comprarem os materiais todos, incluindo a caixa d'água, ficaram em R$ 395. E o aquecedor a gente faz inicialmente, né, para uma família de 4 pessoas, né? E isso por R$ 395 há 2 anos atrás, incluindo a caixa d'água. Se você tem uma caixa d'água na sua casa, pode ser aproveitada também. Se não comprando, imagino, com essa alta de preços em geral que a gente está vendo, pode ser que a gente gaste um pouquinho mais do que isso. Mas certamente é muito mais barato do que você comprar um sistema pronto, um sistema industrial para instalar na sua casa. Isso está acessível para qualquer pessoa. Bom, se você quer ajudar o planeta e se você quer se importar em não ficar sem energia elétrica, você tem que perceber que está chovendo menos do que antes este ano de 2021. Essa informação que vocês estão vendo aí, eu peguei hoje, né, nos sites, nas redes sociais, que a OMS prevê o colapso de 8 reservatórios de hidrelétricas até novembro, principalmente os ligados ao sistema do Rio Paraná. Então, Furnas, entre outros. A capacidade de armazenamento de água mostra que nós estamos com um baixo nível de água e se a gente não começar a economizar, apesar do que as usinas termoelétricas já estão ligadas para ver se economiza um pouco dessa água armazenada dos reservatórios, mas se a gente não tomar cuidado, não começar a economizar, pode ficar sem água, pode ficar sem energia na sua casa. A gente fala muito em economizar energia pensando na conta, mas você pode fazer mais coisas na sua casa. Você pode, olhando para dentro da sua casa, você pode imaginar formas de economia de energia. E você pode também economizar água. Água na sua casa que você está desperdiçando vai faltar em outros lugares. E parece absurdo a gente falar disso até hoje, mas a gente chega na casa das pessoas, tá cheio de água, pingando onde não deveria, está desperdiçando. Então, você vê torneira vazando, você vê vaso sanitário vazando, chuveiro pingando, você vê muita gente com aquelas torneiras de jardim com mangueira, que a ponta da mangueira não tem aquela regulagem, aquela ponta de esguicho, tipo uma pistola ou outro, que você controla se está vazando ou não, porque quando você coloca uma mangueira muito grande, você fica com preguiça de ir até a torneira para fechar.
Isso faz a gente desperdiçar água. Não é só na casa dos outros, na casa da gente também. E quando você fala em economizar energia, pense no tanto de coisa que dá para você fazer hoje dentro da sua casa, na empresa também. Se você ainda não aproveita a água de chuva na sua casa, você está jogando dinheiro fora. Normalmente as casas, elas têm um telhado e a água cai, mas a água, quando ela cai sem calha, ela começa a incomodar e as pessoas colocam a calha conduzindo a água para algum lugar. Para instalar um sistema de aproveitamento de água de chuva, você precisa então apenas de colocar a caixa d'água onde a calha joga a água. Com isso, você pode aproveitar essa água para um tanto de coisa. Ah, dá para eu tomar banho? Dá para eu beber essa água? Aconselhamos que não. Infelizmente, a água que começa lá nas nuvens chega aqui para nós contaminada com um monte de poluição que nós, os seres humanos, estamos lançando para o ar. Mas essa água, esse nível de poluição, não impede que você lave coisas, que você lave seu carro, lave o chão, agoe as plantas, lave roupas, etc. Mas para contato direto com as pessoas, então boca, né, para lavar alimentos, para tomar banho, que a gente toma com água, o banho com a boca aberta, né? Isso não é aconselhável. Mas o resto, um sistema de aproveitamento de água é muito simples de ser instalado. Na empresa onde você está, tem galpões, aqueles telhados gigantes, e o pessoal ainda não aproveita a água, fica gastando água da concessionária, água potável para lavar chão, lavar pátio. Isso a gente precisa mudar. Bom, a gente tem várias empresas com várias iniciativas para economizar água, economizar dinheiro, economizar planeta, economizar energia. Dentro da SADA também. Muitas vezes a gente nem percebe isso. Tem muita gente que nem contribui com as iniciativas. Vamos prestar mais atenção, vamos contribuir com isso. Você está ajudando não só a empresa, você está ajudando o seu filho, você está ajudando o futuro de todo mundo. Iniciativas simples, né? Como o Renova Bio. O Renova Bio é um sistema que eu fiquei sabendo que a SADA, bem recentemente, ela teve aprovação, é parecido com o antigo crédito de carbono. Quer dizer que iniciativas que ela desenvolve podem gerar financiamentos internacionais como sendo uma compensação por essas boas iniciativas. Mas tem outras mais perto que a gente entende melhor. Desculpe. Várias empresas já estão desenvolvendo iniciativas relacionadas ao meio ambiente em vários lugares. Então, dentro do Grupo SADA mesmo, você tem um plantio de árvores em vários lugares para a gente não precisar continuar desmatando floresta nativa. Você tem em vários lugares várias outras iniciativas que você está vendo, né? Você pode ver esse copo que muitos de vocês têm, que permite que vocês não usem o copo descartável. Para vocês terem uma ideia, a prefeitura, recentemente, ela também fez o copo para evitar os copos descartáveis. No caso da prefeitura, ela fez dois. Ela fez uma caneca de louça para quentes e ela fez um outro copo de plástico para frios, né? No caso daqui da SADA foi diferente. Esse copo permite que utilize para os dois fins. Mas com isso que a prefeitura fez, ela conseguiu economizar 80% dos copos descartáveis que ela usava. Tem alguns momentos, em alguns lugares, que é difícil a gente usar isso. Então, não dá para guardar, não dá para limpar, etc. Por isso que a prefeitura ainda usa 20% do que usava antes. Mas onde dá para usar, pessoal, vão fazer. É assim que a gente faz a diferença para mudar esse mundo para melhor. Você vê lixeiras para materiais seletivamente em várias empresas, e na SADA também. Mas quando você olha lá dentro, você vê que está tudo misturado. Parece que, não sei. Precisamos começar a nos importar com isso em todos os setores, não é só nos escritórios, não. Na área de produção também. Vamos aproveitar o sistema que já existe, porque se a gente separar esses materiais, isso vai para algum lugar que não vai gastar o planeta todo. Sem contar que tem os catadores de papel. Você coloca para fora de casa, mesmo sem a coleta seletiva pública, o catador passa lá.
Se você continua deixando o monitor do computador ligado quando você sai, o computador ligado quando você vai almoçar, você tem que saber o seguinte: você sai para almoçar 1 hora, 1 hora e meia ou 2 horas, dependendo do lugar, e deixa o computador ligado, você está jogando o planeta e o futuro do seu filho fora. Não faz isso, não. É assim que a gente começa a economizar energia. Se você usa muito papel e se você descarta muito papel, você tem que começar a pensar em iniciativas. Em alguns lugares, em algumas empresas, em alguns setores, até da SAD, também tem. Tem a plaquinha lá dizendo rascunho. Aquilo que você imprimiu não serve, não jogue fora junto com lixo, que vai ser desperdiçado. Separe tudo isso. Você pode fazer um bloquinho, você pode separar esse material. Quando não der, tente imprimir sempre que puder, frente e verso. É interessante pensar nisso. Se as pessoas imprimirem frente e verso, de cara, a gente economiza 50% das árvores do mundo. Ou imprimir, pessoal, frente e verso. Quando não der, tudo bem. Mas, tá, imprimiu frente e verso, não usou mais, você aproveita para coleta seletiva. Você imprimiu de um lado, não vai usar, tente fazer os bloquinhos e usar como os rascunhos. Mas o melhor é, quando você for imprimir alguma coisa, veja se você precisa realmente imprimir, para não desperdiçar o papel, além de desperdiçar energia, tinta e etc. Tem várias iniciativas, né? Esse aqui é até dentro da SADA mesmo, né? As pessoas aproveitando coisas que jogavam fora antes para fazer, por exemplo, aí no caso, uma salinha de estar, um espacinho para as pessoas descansarem, muito simples, mas dá para mostrar que iniciativas simples também podem fazer diferença. Bom, se você está construindo, vai reformar a sua casa, você pode pensar em construção sustentável. E não fique pensando que isso aí é conversa de rico, não. Você gastar mais dinheiro, que você vai jogar dinheiro que você não tem. Para com isso. Você pode economizar dinheiro na construção e certamente vai economizar muito dinheiro depois. Porque tem gente que pensa só na hora da construção, né? Mas não é assim. Com os materiais que você escolhe, você pode pesquisar na internet ou perguntar para algum amigo seu que já entenda do assunto ou que já fez alguma coisa. E se você já fez alguma coisa bacana, divulgue mesmo, dentro da SADA, dentro das suas redes sociais. Os materiais que você usa na construção fazem diferença para você economizar energia, para você economizar dinheiro e para você economizar o planeta. Você, por exemplo, pode pensar no tipo de telhado que você vai colocar. O tipo de telhado pode fazer a sua casa não precisar de ar-condicionado, ou não precisar de aquecedor, ou precisar de menos estrutura para montar. Muitas vezes, uma telha mais cara não significa o telhado mais caro. Uma telha mais cara com a estrutura mais barata faz um telhado mais barato. As janelas que você coloca, a posição que elas são colocadas, quando você vai planejar a sua casa, mesmo que não contrate um arquiteto, um engenheiro, você pode pensar de forma que a posição delas e o tamanho delas vai evitar que sua casa fique quente demais, vai evitar que ela fique fria demais, vai evitar que você tenha que acender luz durante o dia. Tudo isso sem gastar mais dinheiro, só planejando um pouco mais. Outra coisa, quando você tem um terreno, um lote, e vai construir a sua casa, a posição que você coloca a sua casa pode fazer diferença em você gastar dinheiro. Por quê? Se você coloca na posição certa para a sua região, e isso varia, dá uma estudada aí. Se você coloca na posição certa, você vai ter a luz do sol na posição que você mais precisa para economizar ar-condicionado, para economizar lâmpada, para economizar aquecedor, entre outras coisas. Se você está construindo e você sabe que gera muito entulho, muito desperdício de material, você tem que pensar em alternativas para aproveitar ao máximo. E quando você planeja direitinho, menos materiais sobram. Quando sobra material, é dinheiro que você está jogando fora. E planeta também. Se você já tem a sua casa, não está construindo, mas quer economizar energia e ajudar o planeta todo e os seus filhos no futuro, você deve pensar em equipamentos mais eficientes que gastem menos energia e em iluminação mais eficiente.
Você também pode pensar o seguinte: quando você está construindo ou reformando, se você compra as coisas perto da sua casa, você diminui a poluição com o transporte, o consumo de combustível, o consumo das estradas, a construção de estradas, o desmatamento para estradas. Tente comprar as coisas mais perto da sua casa. Em especial, a horta que tem lá perto da sua casa. Se você tem um carro flex, não fique escutando só o que falam na televisão, que você deve usar gasolina quando o álcool tiver mais que 70% mais que isso. Usar álcool economiza o planeta, porque na queima do álcool você tem um balanço de poluição muito menor do que no caso da gasolina. Praticamente tudo que você polui quando queima o álcool, você capta plantando a cana para gerar o álcool. E, quando você puder, pense em carros elétricos. E, é claro, se você puder, mais do que tudo, vá a pé ou de bicicleta. Se você continua desperdiçando comida na sua casa, se você acha chique, porque vê nos filmes, sobrar um pouquinho de comida e jogar fora, pare com isso. No lixo que sai da sua casa, 60% é resto de alimento. Da sua casa. E você não vê. A gente desperdiça coisas porque não olhou o que está dentro da geladeira, não olhou o que está dentro da despensa, comprou coisas perto do vencimento, colocou no prato mais do que come. A gente precisa parar de desperdiçar. Quer ajudar também o planeta? Coisa que você pode fazer? Plante árvores. Sempre que puder. Ah, não tem espaço em casa. Plante em algum lugar. E plante flores. As flores são muito importantes porque as flores atraem e permitem que as abelhas vivam. Você tem que saber o seguinte: para você comer o que você come e para você usar as plantas que você tem, você precisa de polinização. Os maiores polinizadores do planeta são as abelhas. Quando você coloca flores, mais abelhas aparecem e as abelhas estão sumindo do mundo. A gente precisa pensar nisso, porque se elas acabarem, nós vamos acabar também. Você tem que pensar em estímulo para as crianças, né? Tem gente que fala assim, não quero que o menino fique mexendo, que eu vou ficar sujo, o menino vai sujar. Pare com isso, você tem que estimular os meninos a plantarem, gostarem de planta, e não só de planta, gostarem de animais também. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Não é só quem tem muito dinheiro, não é só quem tem uma empresa dentro de casa, perto da gente. A gente pode fazer muita coisa para ter um mundo melhor. Vamos fazer, pessoal. É só começar. Obrigado. Nossa, excelente palestra, hein, PJ? Temos algumas perguntas aqui e eu gostaria de passar para vocês, tá? Vou ler aqui. Um colaborador perguntou: apesar da responsabilidade individual com o meio ambiente, como você acredita que as políticas públicas podem contribuir com a conscientização e cuidados com os recursos naturais? Essa é uma pergunta até difícil, mas eu já tenho uma opinião. Não precisamos esperar que os detentores da gestão pública, nem que os poderosos, os ricos, os que têm mais influência, façam as coisas totalmente por nós. Podemos começar a fazer. E acredito, de verdade, na minha experiência de 24 anos lidando com a área ambiental, e como já foi dito, né, a minha formação de engenharia, eu já vejo muita mudança acontecendo. Quando as pessoas começam a mudar, os políticos e os poderosos, que são pessoas também, eles começam a ver as pessoas mudando. Os políticos, muitas vezes, mesmo se quiserem só os votos, eles pensam que se as pessoas se importam com aquilo, para ganhar os votos, eu também preciso me importar com aquilo. Não desista. Vão começar a mudar pelas pessoas que você gosta e pelas pessoas que você não conhece também. Vão começar a mudar por todo mundo. No mesmo sentido dessa pergunta, um outro colaborador disse o seguinte: sabemos que os próprios seres humanos destroem dia a dia o meio ambiente
Eu faço a minha parte, separo os lixos da minha casa e pratico o consumo consciente. Mas cada um precisa fazer a sua parte para preservar o planeta. O que fazer nesse caso? Como eu disse, né, na minha prática de 24 anos, né, que mudei da área de engenharia, de construção, etc., para a área de educação, a gente precisa incentivar as pessoas e precisa dar os exemplos. Então, se você faz isso, pode ter certeza que tem gente te enxergando. Mesmo que seja só dentro da sua casa, mesmo que seja o seu irmão, a sua mãe, o seu filho ou alguém que lida com você, as pessoas te veem. Vamos continuar fazendo isso. E vamos sim, sempre que possível, inovar. Então, quando a gente vê iniciativas dentro do Grupo Sada, por exemplo, iniciativas para fazer alguma coisa relacionada a aproveitamento de materiais, economia de energia, economia de água, mudança de comportamento, vamos tentar estimular isso, valorizar isso. É assim que eu acho que as pessoas e o planeta vai mudar. Tivemos aqui também um colaborador que falou que sempre faz a separação dos itens que são possíveis, né, de serem reciclados em casa, separa PETs, papelão e latas. E eles sempre passam para recolher mesmo, os catadores. Deixa eu só comentar com relação a isso, Joana. Isso é super interessante, porque tem gente que fala assim, mas eu não sei o que é reciclável, o que não é. A regra é o seguinte, uma regra simples. Se você não sabe, e olha que eu também não sei tudo que é reciclável hoje. Até porque o que é reciclável muda todo dia. Então, a regra é o seguinte, você vai considerar não reciclável aquilo que atrai a mosca do lixo. Sabe aquela mosca maior que gosta do lixo? Tudo que atrair aquela, você vai colocar na sua lixeirinha de não reciclável. E o que não atrai, mesmo que você não sabe se é reciclável ou não. Por exemplo, aquele plástico aluminizado que vem em algumas embalagens de biscoito ou outras coisas. A caixa de líquidos longa-vida, né, que tem vários materiais juntos. Ou se você tem o isopor ou outras coisas. Não sei se é reciclável ou não. Tudo bem, se você não sabe, mas não atrai a mosca, coloque na parte dos recicláveis, que os catadores de papel sabem mais do que nós. E daqui a pouco, o que ainda não é reciclável, daqui a pouco deve ser. O importante é a gente começar a separar já. Uma outra pergunta aqui PJ, qual a diferença de reutilização e reciclagem? Pode explicar melhor esse conceito para a gente? Na verdade, tem vários temas, a gente ouve falar em 5Rs, 7Rs, então tem repensar, reusar, recusar e etc. A regra é o seguinte, sempre que você puder utilizar a coisa que já existe novamente, você está reutilizando. Se você vai pegar a coisa que já existe e usá-la como matéria-prima para fazer outra coisa que você vai usar, você está reciclando, né? Mas não se importe com isso, não. O importante é o seguinte, o máximo possível a gente tentar aproveitar os materiais, gastando menos novas coisas para utilizar novamente os materiais que você já tem. Uma outra pergunta, para instalar o painel fotovoltaico, eu preciso reforçar o telhado? Isso é uma pergunta interessante, porque se você tem na sua casa uma laje de concreto ou um telhado de barro, é quase garantido de você não precisar reforçar nada. Se você tem algum telhado que é metálico, que é com aquela telha simples, né? É só o fio de telha, ou de zinco, ou de alumínio, pode ser que você precise. Nesses casos, na maioria das vezes não precisa também, porque normalmente as pessoas fazem uma estrutura para resistir mais do que o peso da telha. Mas se você tem algum telhado desse jeito, ó, eu tenho uma telha de amianto, onde os caibros, onde o amianto é apoiado, onde a telha é apoiada, ou se eu tenho uma telha metálica, onde as peças de metal, onde ela é apoiada, são muito espaçados, pode ser que você precise colocar mais alguns.
Mas, normalmente, as pessoas não, fazem com a estrutura mais do que necessária para suportar essa telha. Mas, já dizendo, se sua telha é de barro, qualquer tipo de telha feita de cerâmica, você pode colocar sem medo o aquecimento solar, tanto quanto a energia fotovoltaica, que você não terá nenhum problema com isso. Outra pergunta. Só um minutinho. Como sensibilizar os colaboradores para a segregação dos resíduos, uma vez que na maioria não tem-se o hábito em casa, para que se possa ter êxito e agregar valor na venda dos resíduos para a empresa? Só vou começar pelo final, né? Muitas vezes o resíduo ele não precisa ou não é para gerar receita para a empresa. Aqui em Betim, quando a gente faz o licenciamento das empresas, a gente sugere que elas doem esses materiais para associações de catadores de papel, né? Porque o recurso para a empresa pode ser pouco, mas para os catadores de papel e para estímulo, né, dos catadores de papel faz muita diferença. Agora, como fazer com que as pessoas se importem ou prestem atenção ou façam isso? Você tem que dar o exemplo. Pode demorar um pouco, mas uma coisa eu posso te dizer, na minha experiência também: não brigue. Não é no porrete que você vai convencer as pessoas a separar os materiais e a cuidar do planeta. Tem que ser no convencimento. Eu sei porque eu comecei na minha casa. No começo brigava, e eu tenho 11 irmãos. Então, quando eu era mais novo, que eu pedia lá em casa para o pessoal separar, o pessoal ficava me zoando, né? Ficavam fazendo brincadeiras comigo, como se não adiantasse nada, que eu sou bobão, vai reciclar você e etc. E eu encontrei uma forma, e você deve procurar a sua forma de convencer, seja no seu exemplo, seja no dia a dia com uma pessoa de cada vez. Na época eu consegui falando com a minha mãe, porque eu cheguei em casa depois do trabalho, minha mãe estava assistindo uma televisão, e ela me chamou para ficar lá com ela um pouquinho e passou uma propaganda da Associação de Catadores de Papel de Belo Horizonte. E apareceu uma catadora de papel falando que quando as pessoas separam lixo, a vida delas melhora, a vida dos filhos dela melhora. E aí a minha mãe virou para mim e perguntou: quando você está separando o lixo, quando você está separando esses materiais, o material vai para esses catadores? Eu falei: para eles. Aí ela falou assim: pode deixar que a partir de hoje todo mundo vai separar as coisas aqui em casa. Eu falei assim: ó, tá bom, mãe, mas né, o que aconteceu? Todo mundo passou a separar. Sabe como é que ela conseguiu? Ela virava para os meus irmãos que não queriam separar de jeito nenhum, que queriam atrapalhar tudo, e falou assim: se você não separar direitinho, você vai ter que lavar a sua roupa, você vai ter que fazer a sua comida e vai ter que arrumar o seu quarto todinho. O que você acha melhor? Todo mundo começou a separar. Boa, achei ótimo. PJ, bom dia. Sabe não um material reciclável? Desculpe, pulou um pouquinho, Joana. Você pode dizer novamente, perguntar? Sim. PJ, bom dia. Sabe me dizer se o isopor é ou não reciclável? Sim, o isopor é reciclável, mas não é reciclável em todos os lugares, em todas as cidades. Existe já um processo que foi desenvolvido há alguns anos atrás para pegar o isopor já utilizado e reaproveitá-lo. Mas, como esse processo não está em todos os lugares, então pode ser que no lugar onde você esteja ainda não se aproveite o isopor. Então, se você separar, o pessoal pode jogar fora. Mas a regra continua a mesma. Se ele não vai atrair mosca, coloque junto com os outros materiais e deixe para o catador, que ele sabe o que está acontecendo a cada dia. Se você fizer isso, ele vai saber a partir de qual momento o isopor será reciclável ou não, quando vai ser aproveitável ou não. Mas se você, uma coisa que você já pode fazer, se você planta em vasos, planta árvores, mudinhas,
faz jardim na sua casa, se vai colocar coisas em vaso, você pode começar a usar cacos de isopor ao invés de caco de pedra, que a gente coloca no fundo do vaso para drenar melhor o vaso. Com isso, você usa o isopor e faz com que o vaso fique mais leve. É uma forma. Tem 2 comentários sobre a palestra. Parabéns, equipe de meio ambiente, excelente palestra, mais aprendizado e conhecimento. Teve uma colaboradora também que informou que na casa dela fazemos a separação dos resíduos e mesmo que a coleta não passe, tem sempre pessoas passando para recolher o material, inclusive aqui também passam os coletores de óleo de cozinha. Uma outra pergunta aqui, mas eu acho que você já contextualizou bem. Bom dia, o que a gente pode fazer dentro de casa para contribuir o futuro do planeta e das pessoas? E para a gente finalizar, por causa do nosso tempo, a última pergunta. Sabemos que os próprios seres humanos destroem dia a dia o meio ambiente. Eu faço a minha parte. Eu acabei já lendo essa pergunta, gente. Separo os lixos em casa, o que fazer? Acabou as perguntas, pessoal. Antes da gente finalizar o evento, eu gostaria de convidar todos vocês para participar da avaliação do webinário. É rapidinho, só 2 minutos. Daqui a pouquinho eu volto para a gente finalizar o evento, tá? Obrigada. Bom, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade também. É uma honra falar para todas as pessoas, inclusive é uma determinação daqui do meu serviço, né? E eu fico muito feliz em ser assim, mas é uma determinação minha pessoal também, é a gente contribuir com o que a gente puder para fazer desse lugar um mundo melhor. Só vou aproveitar para falar um pouquinho do óleo de cozinha. Se você continua jogando restinhos de óleo dentro do ralinho da sua pia de cozinha, você pode ajudar bastante, sabe? 1 litro de óleo pode contaminar até 1 milhão de litros de água no rio na hora que ele chegar lá. Se você tiver um vidro na sua casa e colocar todo o óleo usado lá, você vai descobrir perto de você tá. É uma coisa que está acontecendo muito na cidade hoje, em qualquer cidade, em qualquer lugar. Pessoal voltando a fazer sabão. Você vai descobrir esse lugar que faz sabão. Se você está na empresa, tem empresa já recolhendo óleo sem custo, sem custo. Você pode separar esse óleo dentro de um vidrinho na sua casa e esse vidrinho você pode levar para quem faz sabão. E pode até aprender a fazer sabão também. Na internet você vai aprender, é muito fácil. Com isso você vai ajudar o planeta inteiro, certamente ajudar os rios, né? A gente pode mudar o mundo, de verdade. Não desanime. A gente vai mudar. Obrigado. Pessoal, agora teremos avaliação. Esperem mais um pouco, por favor.
Bom, pessoal, infelizmente, né, o nosso tempo esgotou, passamos uns minutinhos. PJ, muito obrigada pela excelente palestra. Tenho certeza que todos os colaboradores do Grupo Sada que puderam participar tiveram conhecimento e reflexões de como as nossas atitudes de hoje impactam no futuro. Pessoal, gostaria de aproveitar a oportunidade para lembrar a vocês que amanhã é o nosso último dia da Semana do Meio Ambiente desse ano. Teremos, às 9 horas, o canal aberto com o nosso vice-presidente do Grupo Sada, o Alessandro Lacerda, que irá falar para vocês sobre o lançamento da nova versão da política de meio ambiente corporativa do Grupo Sada. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima. Bom dia.